E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest, e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Zerando Ibov, que é uma série onde a gente vai trazer conteúdo sobre todas as empresas que estão no índice Ibovespa. A empresa de hoje é a B3, é uma empresa que a gente já trouxe várias vezes aqui no canal. Acho que a gente tem análise completa, análise trimestral, acho que até análise escrita. Então não é muito novidade para o pessoal que acompanha o canal, mas a gente se propôs aí esse desafio, então vamos fazer, né? Lembrando que não é recomendação de investimentos, mas se vocês quiserem recomendações, ter acesso às nossas carteiras recomendadas, carteira de dividendos, fundos imobiliários, carteira alfa e carteira global, além de vários outros produtos e serviços que a gente tem para quem é assinante de Pro, é só você escanear esse QR Code que está aparecendo aqui em cima ou clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo, caso o QR Code não esteja funcionando. Aproveita e segue a gente também nessas outras redes sociais. Deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores e compartilha esse vídeo com um amigo seu aí que investe na bolsa, que essa série tá bem interessante para vocês conhecerem todas as empresas que a gente tem no índice Ibovespa, né? Partindo aqui já para o conteúdo, né? Como eu comentei, hoje a gente vai falar da B3, é uma empresa que a gente já trouxe no canal, então ela já tem nota aqui, né? Uma empresa bem avaliada, nota 8 aí no geral. Trazendo aqui um pouco das informações, né? Quem que é a B3, né? A B3 basicamente é a nossa bolsa de valores que a gente tem no Brasil, né? É a única, pelo menos do ponto de vista relevante, né? É a única que a gente tem no Brasil. Então, se você é investidor, se você já investe, você provavelmente conhece a B3, porque quando você manda uma ordem de compra lá ou de venda na sua corretora, é a B3 que processa essa informação, é a B3 que registra essas informações, que ela deixa registrado quem que possui aquelas ações, né? De onde que veio, para quem que vai, né? Então, a B3 ela é a nossa bolsa de valores aqui que a gente tem no mercado, né? Ela tem uma apresentação bem legal, né? Normalmente eu tô trazendo aqui esses vídeos dessa série e eu normalmente vou pincelando ali o que é importante na apresentação, mas vocês vão ver que a apresentação da B3 institucional ela é bem completa, então acho que dá pra gente seguir aqui a ordem, que vai ter bastante aprendizado aqui pra gente em relação à empresa, né? Passando aqui, ela vai falar um pouco do histórico dela, né? O histórico da B3 é bem interessante para quem gosta de história, estudar, para quem investe na empresa também é legal entender um pouco do histórico da empresa. Basicamente, é uma das empresas mais antigas que a gente tem na bolsa, ela existe há mais de 100 anos, né? A gente, no passado, a gente tinha várias bolsas no Brasil, tinha uma bolsa de São Paulo, uma bolsa do Rio de Janeiro, acho que uma bolsa no Nordeste tinha também. E com o passar dos anos, elas foram se juntando, foram se mesclando, né? Aquisições, fusões, tudo mais, e foi restando basicamente só a Bovespa, né? Nossa B3, que hoje em dia é a B3, né? Por que ela se chama B3? Porque além da Bovespa, ela fez a aquisição também da BMF, se eu não me engano foi em 2008, deixa eu ver isso, da BMF em 2008, né? Uma bolsa, só que aí mais para a parte de derivativos, juros, commodities, agro, essa parte. E também, lá em 2017, ela finalizou a aquisição da CETIP, né, que era a bolsa, só que de renda fixa. Então ela conseguiu juntar tudo, né? A B3 ela conseguiu juntar mercado acionário, mercado de renda fixa e mercado de commodities, juros e todo o resto, derivativos, todo o resto. Então, quando ela uniu essas três entidades, ela se chamou B3, né? Passou a se chamar B3, né? Além disso, né, ela fez várias outras aquisições ao longo do caminho, né? A história da B3 foi se confundindo com a história do mercado financeiro ao longo da vida dela, e mais recentemente, nos últimos 2, 3 anos, ela tem focado ali em fazer aquisições e investir no setor de tecnologia. Então, em 2021, a aquisição da Nelway, em 2023, a aquisição da Neurotech. E se você quiser entender mais, assiste os vídeos mais recentes sobre a B3, que a gente comenta o que essas empresas fazem, né, e por que foi importante as aquisições. A B3, né, ela é a infraestrutura que desenvolve o mercado financeiro, né? Então, sem a B3, a gente não conseguiria fazer as negociações que a gente faz, compra e venda de ações, aluguel de ações, compra e venda de fundos imobiliários, TED no mercado, compra e venda de renda fixa, investimento em tesouro, o que quer que seja, tudo passa pela B3, tudo é processado pela B3 e ela ganha dinheiro justamente com as taxinhas ali que ela vai ganhando em cada transação, em cada compra e venda de ativo em todo o mercado financeiro. Ela está presente em tudo. Pensou em mercado financeiro, você tem que pensar na B3, né? Ela está ali de alguma forma. Então, ela fala que ela tem um modelo diversificado e verticalmente integrado, a gente vai falar disso, né? Uma infraestrutura única, né? Então, no mundo todo, normalmente é normal a gente ter cada empresa fazendo uma etapa, né? Uma empresa que faz a custódia e o processamento de renda fixa, uma outra faz de ações, uma outra faz só a custódia dos ativos, e a B3 ela meio que se integrou, né? Como a gente viu ao longo da história, várias aquisições e várias fusões foram acontecendo, e ela conseguiu estruturar e ser única e fazer tudo sozinha, né? Então isso forma uma certa vantagem competitiva. É muito difícil
competir com a B3 aqui no Brasil, né? Inclusive tem empresas que alegam que ela é um certo monopólio e tentam desmembrar pelo menos uma dessas partes da B3 para ficar mais fácil de competir com a B3, né? É uma empresa relevante, né? 80 bilhões de valor de mercado, isso no fim do ano passado, hoje está até mais. Receita de 10 bi no ano, né? E mais de 24 bilhões distribuídos aos acionistas nos últimos 10 anos. Então, uma empresa aí que distribuiu bastante dividendo ou recompra, ela tem feito bastante recompra também aos seus acionistas, né? Então, é uma empresa que gera bastante caixa, né? Para ela pagar 24 bilhões, ela tem que gerar 24 bilhões, né? Então, a gente já consegue ver que é uma geradora de caixa, né? Falando do modelo de negócio aqui da B3, né? Muito interessante, né? É um modelo de negócio bem diversificado. Então, 42% da receita da B3 vem da área que ela chama de listado, né? Ao longo dos anos, a B3 ela foi modificando essas áreas. Todo ano ela ia chamando de uma coisa. Era bem confuso. Hoje eu acho que está mais simples de entender, né? Então, 42% vem da área de listado. Então, tudo que é ativo que é listado em bolsa, né? Então, ela ganha dinheiro ali com listagens, com IPOs, com follow-ons, né? Todo IPO e todo follow-on, a B3 ganha uma taxinha, né? Com a negociação desses ativos, a compensação de liquidação desses ativos, com depósito, então ela ganha também uma taxinha ali com depósito. Muitas vezes a corretora não repassa para você essa taxinha, mas a corretora paga, então ela custeia essa operação, né? Com a parte de FIC, né? Que é Fixed Income, que é renda fixa, moeda, commodities, né? Então, todas essas negociações que forem em bolsa de valores, que a gente tem algumas negociações, né? ETFs de renda fixa, bolsa de valores, né? ETFs também entra aqui, então ela ganha dinheiro aqui com tudo, né? O que tem de driver importante para essa área do negócio da B3, né? A perspectiva econômica, quando a gente tem uma economia mais pujante, o mercado de ações, ele tá mais pujante também, então tem mais IPO, tem mais follow, então ela ganha mais dinheiro, né? Volatilidade de juros, de câmbio, então volatilidade do mercado, não necessariamente o mercado subir faz bem para a B3. Com certeza faz, mas se o mercado tiver em queda e isso, por conta disso, tiver uma volatilidade extrema, ela vai ganhar dinheiro também, né? Porque ela ganha dinheiro na taxa, na transação, ali no trade, né? Nessa parte frenética aí, né? O nível de juros, a gente vai ver, depois que eu vou mostrar o gráfico para vocês, o quanto que a B3 tem uma correlação negativa com juros, né? Então, quando os juros sobem, a B3 cai, né? Cai resultado e cai cotação. Quando os juros caem, a B3 sobe. Sobe resultado, sobe cotação. Então, é uma empresa muito sensível ali aos juros, né? Então, o número de emissores, o número de empresas, o número de investidores, né? Emissores são as empresas listadas, né? Apetite a risco, então o mercado, né, a sofisticação dos investidores do mercado querendo aprender sobre ações, ETFs, querendo ter mais apetite a risco, um cenário positivo no horizonte de curto e médio prazo que permite com que as pessoas tenham confiança de voltar para a bolsa. Isso tudo faz bem para a empresa, né? O financial deepening, sofisticação. Então, antigamente as pessoas só tinham poupança, depois começou a ter tesouro, depois fundo imobiliário, depois ações. Quanto mais sofisticadas as pessoas, os investidores forem, melhor para a B3, né? Operações de crédito em aberto, então aluguel de ações. Quanto maior o mercado, mais aluguel de ações, melhor para a B3. Ela ganha bastante, inclusive, em aluguel, né? E transações internacionais, né? Então, as captações internacionais seja captação mesmo, né? Como a própria Nubank fez, né? Que ela listou direto lá, mas ela também mantém listada aqui uma BDR, uma coisa assim. Então, a B3 ganha também com isso. Então, assim, é um segmento aqui que é mais comum para quem é investidor, né? A gente consegue enxergar se está tendo follow-on, se está tendo emissão, se o mercado está crescendo, se tem interesse no mercado. Então, isso aqui é o que impacta essa receita da B3. Ela tem 20 e é mais relevante, né? Mas mesmo assim, o que é interessante da B3 é que ela tem esse segmento que ele é bem cíclico, né? Então, quando o mercado está pujante, ele é forte, mas quando o mercado está mais morno, ela perde receita nesse segmento, mas ela tem os outros segmentos dela meio que protegem dessa ciclicalidade, né? Então a gente tem o listado FIC, né? Que é justamente essas negociações de renda fixa, moeda, juros, derivativos, câmbio, commodity, boi gordo, arroz, milho, o que quer que seja, né? Então esse tipo de negociação, principalmente de taxa de juros e moeda, ele independe do humor do mercado, né? Independente se a bolsa está subindo ou caindo, as empresas vão querer negociar um contrato de juros futuro para elas protegerem ali a operação delas, né? Ou um contrato de câmbio, né? Para ela proteger ali a operação dela. Então, esse segmento FIC reduz já um pouco dessa ciclicalidade da B3, né? E quando a gente olha aqui, o crescimento do crédito, a expansão do crédito, é um driver importante. A volatilidade, então quanto mais volatilidade, quanto mais incerteza, né, no momento ali, por exemplo, das eleições do ano passado, a B3 ganha bastante dinheiro, né, porque o mercado tá ali apostando loucamente se os juros vai subir, se os juros vai cair, então ela ganha dinheiro com isso. E o nível de taxa de juros também influencia
impacta também esse segmento, né? Mas é um segmento mais estável, que não tem essa correlação tão forte com a taxa de juros, né? Então, isso já remove um pouco da ciclicalidade da B3. E a gente tem o segmento que de um ciclo, digamos assim, inverso, né? Então, que é justamente o segmento de balcão, que é a parte de renda fixa mesmo, de emissão de debênture, emissão de renda fixa, fundos de investimento em renda fixa, né? Toda essa parte, ela fica pujante, ela fica forte justamente quando a taxa de juros sobe. Então, quando a taxa de juros está subindo, que o listado está sofrendo, o balcão normalmente está indo bem, né? Que tem mais emissão de debênture, mais emissão de renda fixa, mais empresa captando dívida no mercado. Então, ela meio que contrabalanceia com o balcão e a parte do FIC ali gera uma receita um pouco mais estável. Então, o negócio da B3 ele é bem interessante, ele é bem balanceado assim. Além disso, sobra aqui 18% já, que já é bem relevante vindo de tecnologia e serviço. Então a B3 ela é um monopólio do mercado financeiro. Então todas as empresas, né, inclusive o GA aqui, por exemplo, todas as informações que a gente pega da B3, a gente tem que pagar por isso, né? Então todo o mercado paga a B3, né? O Itaú, Bradesco, Santander, o BTG, a Clear, o Banco Inter, todo mundo precisa de informação da B3, precisa fazer uma API, precisa fazer um aplicativo, um software, uma tela de negociação daqueles traders, quer que seja, tudo isso a B3 ganha dinheiro por ter acesso a essa informação, para oferecer aplicativos, para oferecer informação financeira, para fornecer dados, né? Então é tecnologia, dados e serviços, parcerias que ela faz, né? Além de outros serviços que ela fornece nessa parte de tecnologia, dados e serviços, por exemplo, o processamento de TEDs, né? Então ela ganha aqui, cada processamento de TED que tem no Brasil, a B3 está ganhando ali um 0,00 algum centavo, né? Então ela tem esse segmento de tecnologia que ele é um pouco cíclico, né? Ele vai acompanhar o listado, assim, mas ele é um pouco mais à parte também. E aí sobra uns 5% ali, 4% da receita que vem de infraestrutura para financiamento de veículos, né? Então toda compra e venda de veículos que a gente tem precisa ser registrado e esse registro é feito na B3. A B3 ganha uma taxinha em cima desses registros, né? É pouco, né? 4% da receita. Também é bem sensível à renda, a taxa de juros, né? Porque boa parte das compras de veículos novos que a gente tem no Brasil são financiados. Então, se sobe os juros, as pessoas financiam menos, né? Dá uma desaquecida nesse mercado. Então, acaba sendo pior aqui para a B3, né? Mas quanto mais tiver venda de veículo, quanto mais penetração de crédito, quanto mais financiamento, né? E eletronificação dos processos, né? Quanto mais ela conseguir trazer tecnologia para essa área, mais dinheiro ela vai ganhar, né? Então, isso aqui é o overview da B3. Depois vocês vão ver que a gente vai passar em cada um desses segmentos. Eu posso passar um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar tão longo, né? E agora a gente vai entrar em cada um desses segmentos com mais detalhe, né? Então, primeiro no segmento de mercado listado, né? Que fica a negociação de ações, instrumentos, renda variável, tudo mais, que representa aqui 42% da receita, né? Era 42% da receita. Isso, 42% da receita. A gente vê que a maior parte aqui no mercado à vista, né, na compra e venda ali à vista de ações, mas tem também derivativos, né, negociação, né, empréstimo de ações aqui, né, é bem diversificado, né. Como eu falei para vocês, o que importa para a B3 em todos os negócios dela é volume, né. Então a gente consegue ver aqui o crescimento do volume de ações que cresceu bastante de 2019 para 2020, né, com toda aquela situação, muita gente em casa, taxa de juros caindo, o interesse pelo mercado aumentou. Então a gente teve um aumento muito expressivo de volume em 2020. Então a receita da B3, né, as vendas da B3, porque ela ganha uma taxinha em cada volume, cresceram bastante. 2021 continuou crescendo, mas 2022 a gente teve uma queda, né? Taxa de juros subiu, interesse pelo mercado caiu um pouquinho. Então o volume de negociação diário, né, que era 34 bilhões, quase 35, caiu para 30. Então essa parte do segmento da B3, que é a parte mais relevante da receita dela, está segurando um pouquinho o resultado dela. A gente vai ver mais para frente depois que essa parte aqui está inclusive tendo queda de receita, porque teve queda de volume, né? E ela ganha no volume, né? É interessante da gente ver aqui quem manda o nosso mercado, né? É justamente os investidores estrangeiros aqui, que 55% de todo o volume negociado é dos estrangeiros e 26% de investidores institucionais locais, né? Então, a pessoa física aqui só representa 15% do volume de negociação diária, né? Então, quando a gente vê aí nos grupos o pessoal tentando se unir para fazer alguma coisa, né? Para fazer uma ação subir, uma ação cair, realmente a gente não tem esse poder, tá, pessoal? Tá na mão do institucional, obviamente, né? E do investidor estrangeiro, né? E eu não vou ficar repetindo sempre, mas entendam que a B3 ela ganha com volume, né? Então ela tá sempre falando que ela ganha aqui com volume, que ela ganha com desconto, ganha por contrato, né? Entendam que em todos os segmentos de negócio dela, né? Com exceção ali de tecnologia, quanto mais volume tiver, mais taxinha ela vai ganhar, porque a B3 ela é basicamente uma empresa de FII, não uma empresa de taxa, né? Então, inclusive, muitos investidores falam que ela tem esse modelo de negócio que ele é um pouco frágil, né? Se surgir uma outra bolsa de valores,
elas vão começar a brigar por preço, porque o serviço que a B3 presta não é tão exclusivo assim, né? Tanto que nos outros países é normal ter mais de uma bolsa de valores, né? Então, lembrem que ela ganha por taxa, né? Então, o volume que caiu um pouquinho, ela tá ganhando menos dinheiro, né? Aí a gente vê o volume diário aqui nessa parte de derivativos, né? Quando eu comecei a investir, isso aqui era bem pouco, né? Só se falava enfim, de trade, curso de trade, isso daqui. Mas tem crescido bastante, ó, cresceu bem, né? Chegou a quase 4 bi em 2021, né? Aqui a gente vai participação novamente, a mesma coisa. E aqui a gente consegue ver a quantidade de investidores, né? Então chegou a 5,8 milhões em 2022, mas infelizmente a B3 ela não separa por CPF exclusivo. Então aqui se você tem o seu próprio CPF em 3 corretoras, você vai contar como 3 clientes diferentes, né? Então a gente não tem uma noção exata de quantas pessoas exclusivas têm investindo em ações no Brasil. Mas o que cresceu, com certeza cresceu, né? Então essa pujança aqui é o que aumentou o volume dela nos últimos anos, né? E BTB é o total que tem posição em aberto na média aí, alugada, né? Então 113 bilhões em 2022, né? O pessoal estava bem pessimista com a bolsa em 2022. A bolsa subiu, né? Então esse pessoal aqui deve ter tomado um ferrozinho, né? E a B3 ela ganha dinheiro com isso. Parte de juros, moedas e mercadorias, né? O tal do FIC, que eu já esqueci quantos por cento da receita. Vamos voltar. O FIC ele tá aqui junto, é isso? Não, ele tá aqui 23% da receita, né? Então 23% da receita dela vem desse FIC, sendo que também tem uma certa diversificação, né? Então a maior parte aqui em derivativos de taxa de câmbio, alguns de juros e alguns de juros em real, né? Então, basicamente, câmbio, né, também, né? Então, assim, basicamente o pessoal tentando se proteger do câmbio, né? O Brasil é um país emergente, então a gente tem um câmbio muito volátil e muito fraco também, né? Uma moeda muito fraca em relação às moedas de países envolvidos, né? Então, é normal as empresas fazerem contrato, tentando ali, por exemplo, a Brasil Agro, né? Ela fecha um contrato futuro do quanto quanto ela quer vender, né? A commodity dela, né? O algodão, sei lá, a tal câmbio, né? A tal moeda ali, a tal patamar de dólar, e aí, independente se vai subir ou vai cair, ela já garantiu que ela vai vender naquele valor, ela paga por isso e a B3 ganha em cima disso, né? A gente tem também um volume um pouco mais estável, né? Então, como eu falei para vocês, né? Mesmo com o aumento de taxa de juros, esse desânimo com o mercado de ações, a B3 continua ganhando, ela continua vendendo, né? Teve uma quedazinha, mas é um segmento um pouco menos cíclico, né? Não é aquela loucura que sobe muito quando a taxa cai, ou que cai quando a taxa sobe. Esse segmento aqui da B3, né, independente do momento de mercado, as empresas vão querer se proteger do juros futuro, do câmbio futuro, né? Então, é um segmento menos cíclico, né? Aqui a gente consegue ver a separação, né? O que vem de derivativos de juros em dólar, né? Então, estável também, como eu falei para vocês, não tem muita ciclicalidade, e derivativos de taxa de câmbio, né? Também não tem muita ciclicalidade. Seguindo aqui do mercado de balcão, que eu não lembro de novo qual é o tanto de receita. Então, 13% vem do mercado de balcão, 18% de tecnologia quando a gente passar para tecnologia. Não. Então, 13% vem do mercado de balcão, sendo que a maioria aqui vem de instrumentos de renda fixa, né, derivativos, outros. Em outros aqui, provavelmente vem o volume que ela ganha, as taxas que ela ganha nas captações de debêntures, na captação de cotas de fundos de renda fixa, de COIs, né? Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, que tem 918 bilhões de dólares em estoque de debênture, né? Bastante coisa. Fundos aqui, cotas de fundos de renda fixa, 3,3 trilhões, né? Então tem o investidor brasileiro gosta muito de renda fixa, né? É um país, enfim, que o CDI sempre foi muito alto, muito alta, essa renda fixa muito alta. Então isso estimulou ao longo de anos a captação de renda fixa, né? E quando a gente estava melhorando, a taxa de juros voltou a subir de novo, né? Então imagino que vai continuar assim, né? E aí a mesma coisa, né? Ela ganha aí por volume, né? Por contrato, consegue dar desconto por volume, mas cada transaçãozinha de renda fixa que a gente tem no Brasil, a B3 ganha ali uma fatiazinha para ela, alguns centavos ali para ela. Infraestrutura para o mercado, isso aqui é mais fácil, tá escrito aqui 4%, né? Basicamente, aquilo que eu comentei com vocês, né? Quanto mais vendas de veículos no Brasil tiver, principalmente financiada, mais a B3 vai ganhar, né? Então aqui a gente tem a venda de veículos que está estagnada no Brasil desde 2015, né? Não sai do lugar, né? 2020 teve todo o impacto no mercado automotivo por conta da crise de semicondutores, crise de logística mundial, etc. 2021 deu uma melhorada, o que aconteceu? A taxa de juros começou a subir. Esse mercado ele é muito aquecido com a taxa de juros baixa, né? Então, isso aqui também está puxando um pouquinho da receita da B3 no momento, né? E a mesma coisa, né? Ela ganha aí por volume, né? Quanto mais carro vender, se vender o dobro de carro no que vem, a B3 vai ter o dobro de receita, basicamente isso. Aí aqui a tecnologia, que é 18% da receita, né? Então 10% vem de
tecnologia e acesso, né? Mas tem bastante coisa ali de dados também do Banco B3, que é processamento de TED, né? Então ela tem já 18,4 mil clientes, né? Que compram ali algum tipo de informação dela, algum tipo de tecnologia, algum tipo de integração com ambiente de negociação de títulos, ambiente de negociação de ações, de derivativos, de juros, de dólar, o que é que seja. Então, principalmente os bancos, as corretoras, né? 18 mil aqui deve ser, sei lá, 15 mil bancos e corretoras e fundos e o resto outras pessoas e outros aplicativos e softwares, né? É o número de TEDs processadas, então ela também ganha um dinheirinho em cada TED, né? Depois do advento que a gente teve do Pix, o número de TEDs caiu, então essa parte aqui do segmento da receita dela deve dar uma segurada no crescimento, mas mesmo assim ela tem conseguido crescer, né? Então, a parte da Nelway, dados de negociação no mercado, relatórios analíticos, né? Apesar da B3 ela não ser muito bem vista na parte de tecnologia para pessoa física, né? Muita gente reclama que o site é lento, que entra lá não funciona, né? Mas para pessoa jurídica, ela tem lá vários produtos, né? Banco do B3, né? Então a parte de liquidação, a instituição depositária de BDRs, então ela é uma instituição depositária de BDR, ganha uma taxazinha pela criação das BDRs, né? Um monte de coisa aí que ela vai pegando uma taxinha em cada coisa. Então a gente passou aqui um pouco mais em detalhe de cada segmento da linha de receita ali da B3. Né? Bom, e aqui a gente consegue ver alguns dados interessantes do mercado, né? Então, tanto que as empresas brasileiras captaram em bilhões aqui todo ano, né? Então, 2021 teve um ano muito forte de captação, principalmente no mercado de ações, né? Com bastante follow-on, bastante IPO, né? Renda fixa lá fora, né? Então, empresas emitindo renda fixa lá fora, até a Movida fez, né? E quando a gente passa para 2022, o mercado de ações foi bem menos pujante, né? Então, bem menos. Acho que não teve nenhum IPO em 2022, só teve follow-on, não teve IPO. E 457 bilhões só de renda fixa, só de debenture, CRA, LCI, LCA, o que é que seja. Né? Então, realmente a gente consegue ver aqui o interesse pela captação das empresas. Né? Aqui uns indicadores da B3, né, que ela quer mostrar que ela tem ainda muito a crescer em relação às outras bolsas. Então, esse indicador de turnover das bolsas é o quanto de negociação média mensal, é diário, eu não lembro, acho que é mensal, é feita em relação ao total do valor da bolsa, né? Então, o total de mercado do valor das ações que a gente tem na nossa bolsa é 4 trilhões. Então, ao longo de 2022, né? Porque aqui é 2022, não, primeiro trimestre de 2023, ao longo do primeiro trimestre de 2023, foi negociados ali, em média, 153% de 4 trilhões, ou seja, foi negociado mais do que os 4 trilhões, e sendo que tem outras bolsas de valores com uma negociação muito maior, né? Essa daqui de Shenzhen tem bastante volume, né? O pessoal lá tá fazendo um trade louco, né? Então, quanto mais negociação, mais dinheiro ela tem a ganhar, e ela tá querendo dizer que ela ainda não tá totalmente penetrada, assim, de negociações em relação a outras empresas, né? O market cap em relação ao PIB, né? Então, se a gente pega aqui o market cap de todas as empresas do Brasil e divide pelo PIB, tem bastante espaço ali para novas empresas na bolsa e o market cap total da bolsa crescer e ser mais relevante em relação ao PIB comparado com outros países, né? Se bem que aqui é tudo país desenvolvido, né? Estados Unidos, Canadá, Singapura, Austrália, Japão, Reino Unido. Só quando chega aqui na China que talvez seja comparável, né? Talvez a gente consiga sair de 44 para 66, né? Mas comparar com os Estados Unidos é demais, né? Potencial de mercado, isso aqui é bem interessante, né? O tanto da população que investe, que participa ali, né, no mercado de ações de alguma forma, que investe na bolsa. Então, nos Estados Unidos, 57%. Quando a gente pega aqui a China, né, 15%. E quando a gente pega o Brasil, somente 2%. Então, tem bastante gente aí para entrar na bolsa de valores, né? Tem quase 1 trilhão alocado em poupança que pode, não vou dizer todo, né, mas digamos que 30, 40, 50% desse valor for para a bolsa, já vai ser bem relevante. Fora os trilhões que estão em fundo de renda fixa, né? A gente viu 3,3 trilhões em fundo de renda fixa, né? Se metade disso for para a bolsa de valores, a gente precisa dobrar o tamanho da bolsa de valores quase, né? Então, não dobrar, né? Mas 50%, 60%, se você pega um pouco aqui da poupança, né? 50%, 60% de crescimento só dessa transferência. Não precisa nem vir dinheiro novo do que está aqui já, né? Fora investidor estrangeiro e tudo mais, né? Então, tem bastante oportunidade de crescimento, né? Bom, o CAPEX aqui, né, o quanto que a B3 investiu nos últimos anos, né, então 3,1 bilhões investidos nos últimos 10 anos, investimento interessante, investimento bom para uma empresa do porte dela, né, de empresa de 80 bilhões tem que investir isso mesmo, né. Então aqui ela mostra, né, deu ali um aumento em 2020 e 2021, que foi quando ela fez as aquisições, né, 2022 uma
talvez pisou no acelerador, no freio aí né, por todo aquele momento, né? E aqui ela fala tudo que ela fez, né? Desde 2013, vários sistemas que ela foi criando, né? Um novo data center. Então a B3 ela tem um data center, inclusive, que ela cobra, né? Ela tem um serviço de colocation igual o Equinix, né? Então ela cobra de outros clientes ali para poder usar, né? Várias mudanças que ela fez, né? Que enfim, nem vou saber, algumas eu nem vou saber, né? Esse market data aqui, o ambiente, o Puma, né? O ambiente de negociação. Esse Puma aqui foi interessante, né? Eles investiram bastante e aí caíram bastante a latência ali de negociação de ativos e o volume ficou muito melhor. Então, demorava bem menos para as transações ocorrerem. Isso estimulou mais pessoas e fundos e grandes empresas entrarem no mercado. Muito interessante, né? Enfim, é uma empresa que investe aí bastante em tecnologia, né? Sustentabilidade, a gente sempre passa aqui para não gastar muito tempo nisso. Robustez financeira, né? Vamos entrar agora um pouco nos números da B3, né? Então a receita saiu de 2018 lá de 4,8 bi, né? Já era uma empresa grande, para quase 9 bi, praticamente 9 bilhões em 2022, né? Aqui ela não traz, né? Seria interessante se ela trouxesse 2021 para vocês verem, né? Que foi um crescimento bem acelerado até 2021, 2022 deu uma desacelerada, né? Então ficaria um pouco mais honesto, né? Se bem que não é o intuito desse gráfico aqui, eu acho que mais para frente ela até traz isso. Se ela não trouxer, a gente vê, né? As despesas cresceram muito em linha com a receita, né? Então o EBITDA cresceu em linha com a receita e o lucro líquido também muito em linha com a receita. Então é uma empresa que dobrou quase o lucro líquido aí nos últimos 5 anos. Muito bom resultado aqui da P3, né? Aqui ela mostra um pouco da competência ali na alocação de recursos, né? No quanto ela gasta de despesa no ano, né? Então desde 2014 ela tinha um nível de despesas bem baixo, né? Em 2021 e 2022, com as aquisições é que começou a subir um pouco mais, né? Mas acompanhou o crescimento da receita, né? Como a gente viu lá, que é o que importa, né? Retorno aos acionistas, né? Então, ela é uma empresa que tem pago bons dividendos, né? Então, quando você soma dividendo e recompra aqui em 2022, né? Deu quanto? Ela não traz a soma, né? Então, 3 bi, 4,3 bi, talvez uns 5 bilhões e 200, 5 bilhões e 300 aí, 125% do payout, né? A B3 ela paga mais dividendo do que ela dá de lucro, porque ela gera muito mais caixa do que ela dá de lucro, porque ela tem muita amortização no balanço dela. Um assunto bem mais técnico aqui, mas cabe na geração de caixa, né? Se a gente visse que fosse, ou a gente vai ver mais pra frente, né? A geração de caixa dela cabe tranquilamente, né? Mas a gente vê que desde 2020, ó, é uma empresa, 2020, desde 2019, é uma empresa que tem pago bons dividendos aí para os seus acionistas, né? A estratégia aqui de fortalecer o core business dela, né? Então, fortalecer bolsa e balcão e buscar ali oportunidade de diversificação, né? Isso aqui é sempre importante, principalmente em empresas que são monopólio, empresas que têm um negócio lucrativo, um negócio que chama atenção, né? Então, tem um monte de gente de olho aí nesse negócio da B3, então é bom ela diversificar para ela reduzir um pouco desse risco, né? Anexos aqui, o que é isso? Conselho administrativo, estrutura corporativa, então uma empresa totalmente pulverizada, né? Uma corporation, né? Não tem ninguém aqui controlando a empresa, né? Só tem aqui uns fundos, né? BlackRock, que é dona de metade do mundo, Capital Research, né? Outras empresinhas aqui, mas ninguém controla, né? Novo mercado, então indicador indireto aqui de boa governança, tag along bom, né? Bom free float, corporation, né? Não teve nunca, que eu lembre, né? Que eu me recorde, né? Se alguém souber, fale aí nos comentários de algum rolo com governança, né? Ou alguma corrupção, alguma coisa assim. Então, do ponto de vista de governança, a B3 é bem nota 10, né? Aqui alguns dados mais técnicos aqui sobre a estrutura dela, né? Aqui alguns dados sobre alguns passivos contingentes que ela tem, né? Alguns passivos de jurídicos ali, de processo que ela está respondendo na justiça, né? Que podem ou não ter uma decisão desfavorável para ela, onde ela tem que desembolsar algum valor ali como multa, né? Então tem 1,5 bi desse processo, mais 3,1, mais 4 desse. Eu lembro que na época chegou a ser mais de 30 bilhões, né? Que foi levantado, assim, que ela tem ali em passivos contingentes ali dessa parte de jurídico, né? Então isso aqui é um risco, né? Mas, enfim, eu acho que mesmo que venha acontecer, né? Porque não tem ainda nada definido, venha acontecer, a empresa não vai ter que pagar os tais 30 e poucos bilhões lá de uma vez só, né? Inclusive tem mais aqui, né? Ó, tem mais alguns outros valores atualizados de danos materiais, multas que ela tem que pagar por conta de alguns processos do passado, né? Tem decisões que já foram desfavoráveis, algumas foram favoráveis, né? Enfim, isso aqui tá em discussão, né? Mesmo que ela tenha que pagar, por exemplo, 100% desse valor aqui, né? 38 bi, ela vai fazer isso ao longo de, sei lá, 10 anos, né? Geralmente as empresas
fazem o máximo aí para estender esses prazos, fazem acordos, né, reduz o valor. Provavelmente não vai ser isso aqui tudo, né? Mas é um risco, tá, pessoal? Não é por isso que tem que desconsiderar. Então, se você for investir na B3, você tem que entender que tem um passivo aqui, uma provisão aqui bem forte. Uma provisão não, né? Porque eu acho que ela não provisionou isso no balanço. Tem um passivo, né? Aqui no balanço dela que ela não provisionou. Se ela tiver que pagar isso, ela vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. E que tem ali uma relevância, né? Mais de 30 bilhões já, né? 40, mais quase 40, né? Quase 40 bilhões aqui, então tem que levar isso em consideração. Inclusive, um desses passivos aqui, deixa eu ver se ela explica, né? Não, aqui. Esse aqui, esse monte aqui é justamente do ágio de aquisição, da amortização do ágio de combinação entre BMF e Bovespa, e se eu não me engano da CETIP também, né? Então o que a B3 faz? Ela fez aquisições tanto da BMF, depois mais tarde da CETIP, e ela pagou mais do que essas empresas valiam, né? Por exemplo, 10 bilhões a mais do que essas empresas valiam. E ela fez uma coisa que é amortizar esse valor a mais que ela pagou, né? Então, por exemplo, valia 10, ela pagou 15, os outros 5 ela começou a lançar uma amortização no resultado dela. Isso reduz o lucro líquido e reduz também o que? O imposto que ela tem a pagar. Então a justiça está agora alegando contra a B3 que ela está fazendo uma coisa que não deveria ter feito, né? Na realidade, né? Assim, é bem confuso se pode ser feito isso ou não. 98% das empresas do Brasil não fazem justamente porque é muito confuso. Se você pode ou não pode fazer. A B3 ela optou por fazer porque ela acha que ela está na razão e agora ela vai ter que dizer na justiça e provar que ela estava na razão. Né? A maior parte das empresas do Brasil não faz isso, né? Talvez, acho que só a Cielo, que eu lembro de cabeça, que também faz amortização de ágio de aquisição, mas de resto nenhuma outra empresa. Então é uma coisa bem assim, perigosa de se brincar, né? E aí a B3 vai ter que pagar caso ela não consiga comprovar que ela fez tudo ali de acordo com a lei, né? Seguindo aqui, o desempenho operacional, né? Então o volume de ações aqui, como eu falei para vocês, subindo até 2021, depois deu uma estabilizada. Esse valor aqui, o quanto que ela ganha ali, né? Então 3,5, mas isso aqui em reais? BIPs 3,5 PPS, né? Então percentual em relação ao volume, né? Então, quase que a margem líquida, né, da empresa. Então, é basicamente um serviço de varejo, né? Então, assim, se tiver, ela ganha mais em cima do volume mesmo, né? O índice de ações, né? Aqui, índice de ações deve ser os ETFs, né? Então, também a negociação subiu bastante. E aí ela ganha uns centavinhos ali em cima da negociação, beleza? Aqui é o quê? 3,5 milhões diário, né? O volume de ações diárias, né? 3,5 milhões diários, e ela ganha 0,9 centavos, né? Vamos tentar calcular isso. Quanto que ela ganhou em 2022? 3,5 milhões de negócios diários, vezes 252 dias úteis, vezes 0,9 centavos. Então ela ganhou quase 800 milhões de reais aqui, líquido, só de negociação de ETFs, né? Capitalização bursátil, né? Capitalização bursátil é basicamente o valor total de mercado das empresas. Então, 4,1 trilhão de reais a gente tem de valor de mercado de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores, né? E aqui a participação nos volumes, né? Basicamente o estrangeiro aí que manda, né? Como a gente tinha visto antes. Juros aqui, como eu falei para vocês, é um mercado muito mais estável, né? Então cresce ali meio que independente da economia, né? Então tem crescido ali o volume. A participação é basicamente igual. Aqui a gente consegue ver o quê? Quanto que ela ganha na média, né? Então aqui ela tem uma margenzinha melhor, ó. Então ela tem 1,60 centavos aqui. É isso mesmo, por negociação, então tem uma margenzinha melhor. Mercado de balcão, então esse aqui ele é anticíclico, né? Então, ó, em 2021 e 2022 o volume subiu, né? Derivativos, a mesma coisa, tesouro direto, tudo subiu. Infraestrutura para financiamento, esse daqui, enquanto que a economia não dá para frente, ele fica meio estável, né? Então ela está ganhando basicamente a mesma coisa ali todo ano, né? Então o número de clientes aqui, ó. Então, aqui é o número de clientes, aqui é a venda total de veículos, é isso? Então 17 milhões de veículos vendidos em 2022, 32% foi financiado, aí ela ganha um dinheiro aqui em cima disso, né? Bom, aqui ela está falando um pouco da mudança de tarifas que ela fez, né? Então ela tem algumas tarifas aqui de custódia que ela mudou em 2021, né? Tarifas de negociação em 2021, mudou até tarifa de dividendo na época, né? Começou a cobrar uma tarifa no repasse do dividendo, o pessoal ficou louco na época, né? Hoje em dia ninguém mais lembra, né? Enfim, ela reduziu aí a cobrança de quanto que ela ganha, margenzinha, quanto ela ganha
em cima ali dos clientes, porque se ela reduz o custo, normalmente o volume aumenta, uma coisa compensa pela outra, né? Ela deve ter pensado dessa forma, né? Finalmente aqui vamos entrar nos resultados do primeiro trimestre de 2023, né? Então, aqui a gente começa a falar do negócio mesmo da B3 recente, né? Então, ações à vista, aqui é o volume, né? Então, cai o volume de 19%, a gente vai ver o quê? Queda na receita, com certeza, né? Índice de ações é a mesma coisa caindo, porque o interesse do mercado esse ano, primeiro trimestre de 2023, foi bem menor do que o ano passado, enquanto que a parte de balcão, renda fixa, dá uma segurada, ó, subiu 15%, né? Quando a gente olha aqui a receita mesmo, então, vamos ver a receita caiu 3% trimestre a trimestre, então, apesar do listado estar sofrendo, né, a parte listado ali, ações, por conta do desinteresse ter caído, ela segurou bem, né? Uma queda de 3% para mim, praticamente flat aí. Por quê? Balcão teve um aumento de interesse muito forte porque a taxa de juros subiu muito, né? Saiu de 2% para 14%, então muito mais emissão de debênture, emissão de renda fixa, isso favoreceu muito aqui a B3. A parte de infraestrutura para financiamento está parada, né? Flat ali, enquanto o mercado de carro ali não der uma melhorada, vai ficar sempre assim nesse resultado. E a parte de tecnologia de serviços crescendo bem, né? Tem uma parte indo muito bem, que é a parte de dados e tal, mas a parte TED ali deve ter puxado um pouco para trás a receita da empresa, né? Enquanto isso, ela teve um controle bem bom aqui de despesas, né? Ela estava crescendo bastante de despesa, a B3, todo o trimestre crescendo despesa por conta das aquisições, aí abraça ali aquele monte de gente que vem junto com as aquisições, investindo em pessoal, principalmente pessoal de tecnologia, programação, para melhorar os produtos, serviços, mas ela conseguiu dar uma segurada aqui, despesa total, né? Mesmo assim, não compensou a queda na receita, então a EBITDA recorrente da empresa teve uma queda de 5,8 pontos percentuais. Na minha visão, tá bem ok aqui pensar num mercado que a gente teve ali uma queda de volume tão forte, né? 4 bilhões a menos de volume e só caiu ali 5,8% da receita do EBITDA dela, é bem tranquilo, né? E o lucro líquido basicamente flat aí, né? 1,2 bilhões, né? Então a empresa tá aí com um bom resultado, né? Aqui ela vai falar mais o mesmo, então olha o volume aqui do mercado de ações caindo. Volume caindo, né? Deve melhorar agora no segundo trimestre, na minha percepção, pelo menos, as pessoas voltaram mais para as ações agora no segundo trimestre. Então ela deve ter um segundo trimestre. Segundo trimestre, não, né? Terceiro trimestre, né? Melhor do que o segundo, do que o primeiro e do que o segundo, né? Porque o segundo ainda estava um pouco mais fraco. Aqui ela está falando do saldo, né? Do volume. Vamos passar que a gente já falou disso no mercado a gente falou disso já na parte de negócios dela, né? Mas olha que vejam aquela parte cíclica que eu falei para vocês, né? Ações caindo, a gente vai para balcão subindo, né? Então isso aqui acaba não compensando 100%, porque a receita que ela tem de balcão é bem menor do que a receita que ela tem do mercado de listado, mas mesmo assim acaba ajudando ali no longo prazo, né? Bom, aqui ela fala um pouco das despesas dela, né? As despesas ajustadas cresceram 8,5%, né? Então aqui ela faz alguns ajustes aumentando a despesa de um jeito que ela acredita que reflita melhor o resultado dela, né? Então ela teve despesas com pessoal, né? Correção de salários no ano, desenvolvimento de novas iniciativas, né? Investimento em cloud. Isso aqui é importante, né? Então é uma despesa boa, uma despesa positiva. Serviços de terceiro, não sei do que se trata, mas também é um valor menor, né? 8,3 milhões também não é nada que vai fazer tanta diferença. A B3 gera 1 bilhão de lucro, né? 8 milhões vai fazer diferença, né? Enfim. Aqui o caixa da empresa, né? Então ela encerrou o primeiro trimestre de 2023 com 11 bilhões no caixa, que são recursos próprios dela, recursos disponíveis, e uma dívida de longo prazo de basicamente 11 bilhões, né? Então é uma empresa que não tem dívida. Basicamente a B3 ela não tem dívida, né? Empresa dívida líquida aí quase que negativa, né? Geração de caixa no trimestre. Então, 1,5 bilhões gerados na atividade operacional, beleza. 598 milhões ela destinou para caixa líquido de atividade de financiamento, então para pagar dívida, né? Então pagou 600 milhões de dívida, sobrou quase 1 bi, gastou ali 80 milhões em CAPEX, aquisição, beleza. O resto foi todo para proventos e recompras. Então, quase que a maior parte do caixa dela indo para proventos e recompras no ano, tirando aqui. O que é isso aqui? Aqui é o caixa antes caixa antes da distribuição dos acionistas. Aí distribuiu aí 600, 400, quase 400, 700 milhões, quase 700 milhões, né? Praticamente 700 e poucos milhões aqui para os acionistas no primeiro trimestre de 2023, né? Então uma distribuição muito interessante, né? Aqui é a demonstração financeira, então as despesas ajustadas, depreciação e amortização, né? Então ela tem uma depreciação, uma amortização muito relevante, né? 259 milhões. Então isso aqui que faz com que o lucro dela caia
mais do que a geração de caixa, e aí ela geralmente distribui mais proventos do que o lucro líquido dela, né? Bom, aqui dados financeiros a gente pode passar, né? Bom, basicamente isso da B3, né, pessoal? Acho que não tem necessidade da gente entrar na apresentação, ou entrar no Investor Day, ou no resultado da empresa em 2023, porque a gente já falou da B3 bastante aqui no canal, né? Quem tiver dúvida aí sobre os resultados pode assistir os outros vídeos, né? Aqui a gente vê o resultado dela de longo prazo, então uma empresa que deu um bom resultado no longo prazo, né? 275%, frente ao Bovespa, né? Que deu aí um resultado de 81%, né? Mas uma vez eu fiz uma analogia aqui no canal falando que a B3 ela é uma empresa quase que negocia uma commodity, né? Então, quando há muito interesse pela commodity que ela negocia, né? Por exemplo, em 2020 a gente viu a bolsa subindo, a B3 ela tem melhores resultados e, consequentemente, uma cotação que sobe, né? Quando a gente vê que há um certo desinteresse pela commodity dela, que é o mercado de ações, então a gente vê que o mercado de ações ele fica com menos interesse, né? Praticamente ali de lado, a B3 também cai e acompanha bastante, né? No longo prazo ela gera mais valor do que a média das empresas do Ibov, porque na média ela é uma empresa mais bem gerida do que as empresas do Ibov, né? Quando a gente faz uma outra comparação que eu deixei para fazer aqui, ó, que eu deixei para o final, né? Aqui é os juros, né? O CDI do Brasil, né? O CDI e a Selic do Brasil é basicamente o mesmo, né? E em relação à cotação da B3, né? Então, quando os juros sobem, a cotação da B3 cai, né? A maioria das empresas vocês vão ver esse efeito, né? Mas na B3 ele é mais forte, a correlação ele é muito mais visível, justamente porque tem uma correlação direta com a alta de juros ou a queda de juros e os resultados da B3, né? Então, quando a gente vê que o juro subiu, a cotação caiu. Quando os juros caem, a cotação da B3 sobe. Quando os juros caem bastante, a cotação da B3 sobe bastante. Quando os juros voltam a subir, a cotação da B3 cai, né? Então, é uma empresa que tem uma correlação bem forte aí com o mercado de taxa de juros que a gente tem no Brasil, né? Principalmente Selic e CDI, né? Vamos passar aqui, né? Então, rapidinho, né? Uma empresa com extrema saúde financeira, tem muito caixa, né? A gente viu que não tem dívida, tem crescido bem, uma boa qualidade dos resultados. Normalmente ela é uma empresa um pouco mais cara, né? Ela é avaliada com um certo prêmio ali justamente pela qualidade de gestão histórica, né? E é uma empresa que paga uma renda passiva baixa do ponto de vista de dividend yield, né? Como ela é uma empresa mais cara, o dividend yield dela é um pouquinho menor, né? Resultado bom aí nos últimos anos, né? Saiu de R$7, praticamente dobrou, né? Nos últimos 5 anos. Governança a gente viu que é boa, né? Interessante. Receita crescendo num nível muito interessante, um nível bom, né? Para uma empresa já madura, né? O lucro líquido ali basicamente acompanhou, uma empresa super rentável, uma margem muito boa ali, né? Margem bruta. É porque, na verdade, a B3 ela é somente software, né? Tecnologia, então a margem é alta mesmo. O PL 19, né? Como eu falei para vocês, é uma empresa que normalmente tem um prêmio, né? Ali historicamente negociou 19, né? Chegou a 30, chegou a 23, agora tá 18 ainda, né? Tá abaixo da média dela, inclusive. Payout ali médio de 98%, 83 bi de valor de mercado. Receita só cresce, né? Saiu de 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, né? O EBITDA acompanhando, o lucro líquido acompanhando. Margem altíssima. Endividamento não faz tanto sentido, mas dá pra gente ver, né? Aqui a gente vê o fluxo de caixa, né? Então, 2022, ela gerou 9,8 bilhões de fluxo de caixa. Vamos ver o lucro, né? Enquanto que o lucro foi só 4,2 bi, né? Então, bastante disso aqui é amortização, de ágio, de depreciação e tudo mais. E aí a empresa tem bastante dinheiro sobrando e aí acaba pagando mais dividendo do que o lucro dela, né? Então, é aceitável para a B3, né? Aqui a gente vê os dividendos, né? Então, o caminhão que ela pagou em 2021 e agora vem normalizando, né, nos últimos anos, né? Empresa muito boa, né, a B3, né? Não sei se vocês gostam tanto assim, mas aqui eu acho que para nota, né, continuo dando ali pro setor dela uma nota 3, para a governança nota 5, para a empresa nota 8. Eu acho que não tem por que a gente mudar nesse primeiro trimestre, não teve nada que fizesse a gente mudar a nossa nota da B3. Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Compartilha com seu amigo também que investe na B3 ou que não conhece a B3, para ele conhecer a B3 e outras empresas que eu estou trazendo aqui no canal. Lembrando que não é recomendação. Se você quiser saber as nossas recomendações, é só se tornar um assinante Pro nesse QR Code que eu estou deixando aqui em cima. Beleza, pessoal? Bom, um abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.